mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para conquistar a nomeação. E eu tenho certeza, gente, de que isso vai acontecer para você e, se Deus quiser, em 2025. Eu sou a professora Flávia Rita. É um prazer conduzir o curso Português Total 2025 com vocês. Vou explicar toda a dinâmica do nosso curso, então essa aula é uma aula de apresentação para você entender a estrutura do curso e especialmente para entender o que você está fazendo aqui, porque você é parte ativa no seu processo de aprendizagem. Eu estou cursando psicologia, tá? Então eu vim da economia para as letras e agora estou na psicologia. E a psicologia, gente, tem me trazido assim uma perspectiva de aprendizado muito interessante, porque a gente percebe o quanto é parte ativa nesse processo. E eu preciso que você se comprometa com a sua nomeação, para que a sua vaga realmente chegue, né? Então, ó, nós vamos de Português Total 2025. Todo sonho começa com uma atitude e você está tomando uma atitude de iniciar um curso de português do básico ao avançado. Essa é a nossa proposta, gente. Do básico ao avançado, por quê? Eu preciso que todos os pré-requisitos sejam preenchidos. Às vezes o aluno está lá estudando uma matéria tipo pontuação, mas ele não tem um domínio da estrutura sintática. Então, quando eu falo assim, ó, não se usa vírgula para separar o sujeito do predicado, e ele pensando, mas eu não sei identificar o sujeito nem o predicado dentro de uma determinada oração. Ah, essa vírgula não pode ser empregada porque a oração adjetiva é restritiva. E o menino pensando, não faço ideia do que seja isso. E às vezes ele até usa sinais de pontuação com correção dentro da lógica, mas não sabe explicar. Nós vamos perceber pelo nosso curso que é um curso teórico e prático a partir de questões, né, que muitas vezes as organizadoras se preocupam em cobrar a justificativa. Então estamos aqui para dominar também essas justificativas. Mas o primeiro passo da nossa rota rumo ao sucesso é você se comprometer com você. Qual é o seu sonho? Então, todo sonho começa com uma atitude e aqui você vai registrar o seu sonho. Então, coloquei aqui Receita Federal, TJMG, Cefaz, e aí você pode pensar em outras coisas, né? Polícia Federal, Polícia Civil, e enfim. Qual é o seu caminho aí? Você tem uma opção, Flávia, estabilidade. Qualquer concurso, desde que eu tenha estabilidade, porque eu estou numa fase da vida em que isso é muito importante, ok. Então, defina pelo menos um padrão ali de renda. Que tipo de concurso você vai fazer? É a partir do salário? É a partir da função? Então, especifique aqui qual é o seu sonho, tá? Porque a gente já sabe que a estabilidade é um componente importante. E aí, o ideal é você se comprometer com a sua carreira. O que você quer? Qual que é o cargo? Se você ainda não souber, você vai colocar assim um concurso que me traga estabilidade e vai pensar ao longo dessa trajetória, tá? E aqui a gente vai falar de muitas provas, de muitas organizadoras. Eu vou sempre explicar para você o que é mais cobrado, por exemplo, na FCC, o que é mais cobrado no Sebrasp, como essas organizadoras conduzem as pautas de concurso público. Sempre vamos ter essa conversa antes de cada bloco. Bom, aqui, gente, deixei uma folhinha em branco para a gente fazer um recorte do que está incluso no seu curso, para você entender como nós vamos trabalhar no Português Total. Então, pensei no curso Português Total. E o que eu tenho no curso Português Total, tá? Primeiro, a gente já sabe que é um curso do básico ao avançado. Então, isso significa que eu vou dar todo o conteúdo, ainda que ele seja um conteúdo considerado simplório. Ah, Flávia, você vai trabalhar plural de compostos? Vou. E na prova, por exemplo, do ISS São Paulo de 2024, caiu uma questão de plural de adjetivo composto. Então, é um conteúdo que cai muito? Se eu falar que cai muito, é mentira. Mas é um conteúdo que tem a sua relevância dentro de prova. Pode aparecer no seu concurso. Então, a gente vai trabalhar com todos os cenários possíveis, tá? Então, ó, a gente vai do básico ao avançado, mas a gente não pode ficar no básico. Às vezes o aluno fala assim, nossa, Flávia, eu acho que você usa exemplos complicados, exemplos longos.
para o seu bem. Porque quando você encontrar de fato a realidade de concurso, as provas de concurso, elas não serão provas boazinhas. Então você vai lidar aí, por exemplo, com sentenças longas, com muitos problemas linguísticos simultaneamente tratados na mesma frase, e é isso que eu vou reproduzir aqui. Então, no nosso curso, gente, eu quero vender para você transparência. Eu quero que seja uma troca justa. Eu sempre falo isso, eu acredito no mundo com trocas justas. Eu preciso te dar condições reais de gabaritar a prova de português. E isso vai implicar, obviamente, eu trabalhar conteúdos mais complexos, não trabalhar só em nível superficial. A gente vai trabalhar o que cai mais, com mais intensidade, fazendo mais questões, o que cai menos, com menos intensidade. Então, tudo dosado ali, mas a gente vai do básico ao avançado, preenchendo todas as lacunas que eventualmente houver na sua trajetória de ensino. Por quê? Quando a gente fala no edital de concurso, e na próxima aula eu vou trabalhar alguns editais com vocês, porque a gente tem que começar certinho esse curso, né? Quando a gente fala de concurso público, nós estamos falando de conteúdos ministrados na sua vida acadêmica do 5º ano até o 3º ano do ensino médio. Então, todos esses conteúdos podem ser contemplados na sua prova. A gente está falando de um livro inteiro, assim, ó, né? Desculpem, basicamente um livro inteiro, tipo o Português Descomplicado aqui. Então, nós vamos do básico ao avançado. Pode ter certeza de que o objetivo do curso é garantir profundidade adequada com a prova, tá? Então, o objetivo do curso é garantir profundidade compatível com as provas atuais. E no nosso curso, nós vamos fazer várias provas, o quê? Atuais. A gente tem um bloco só de provas para você conhecer as organizadoras. Então, é um curso teórico e prático. Então, teoria e prática. Como que esses blocos vão se desenvolver? A teoria é sistematizada aqui no quadro, então é uma teoria sistematizada em aulas expositivas e também em PDF. Então a gente tem o PDF de apoio. Ah, Flávia, eu prefiro PDF. Vai ter o PDF e ele vai estar muito completo, vai te dar o suporte necessário para você seguir, tá? Então a gente tem teoria em vídeo e em PDF, que é o nosso material de apoio. Então, todo o curso vai ser conduzido também a partir de PDFs, tá? Na parte prática, a gente vai trabalhar 2 tipos de dinâmica. Exercícios por assunto após os conteúdos de teoria. Então, a gente vai trabalhar exercícios por assunto. Super importante, que é para fixação de conteúdo. E nós vamos trabalhar provas completas. Essas provas completas, elas vão ser colocadas ao final do curso, mas você pode fazer quando você quiser, tá? Então, essas provas completas, ao final que eu falo, na sequência, elas começam na aula 70, na aula 70 não, um pouquinho mais para frente, na aula 80 mais ou menos, tá? Então, nessas provas completas, o que é o nosso objetivo? Que a gente possa revisar conteúdos e conhecer o perfil de cada banca. Então, o objetivo aqui, ó, revisão de conteúdo, e identificação. Você vai ver que cada banca cobra de um jeito, né? Do perfil da banca. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com exercícios por assunto, provas completas, revisão de conteúdo, identificação do perfil da banca ali, para você ter uma dinâmica adequada em sala de aula. Flávia, qual que é a carga horária do nosso curso? Aproximadamente 100 horas, tá? Então, o curso, mais ou menos 100 horas, cerca de 100 vídeos. Pode ser um pouquinho mais, menos nunca vai ser, tá?
Por que que pode ser um pouquinho mais? Quando eu prego uma prova completa, às vezes eu vou optar por dividir essa prova. Vou dar um exemplo. A prova do TSE, que ocorreu em dezembro de 2024, é uma prova que eu vou usar no nosso curso, ela está muito boa, é uma prova difícil, mas ela tem muitas questões de português, né? A prova menor do TSE foram 30 questões, há uma prova que tem 50 questões. Então, fazer tudo no mesmo bloco fica complicado. Nesse caso, é melhor a gente fragmentar um pouco. Então, cerca de 100 vídeos, cada vídeo com duração aproximada de 1 hora, tá? Então, esse é o nosso curso Português Total. Ele inclui toda a parte de gramática e de interpretação de texto. Este curso não inclui redação, tá? Então, gramática mais interpretação de texto. Então, ó, passando pelo nosso curso, nós já sabemos que é um curso do básico ao avançado. É um curso que inclui toda a parte teórica e prática. Essa parte teórica, ela é vista em vídeo, vídeos organizados com uma sequência lógica de conteúdo, PDFs, vídeos gravados ao longo deste ano, então é um vídeo recente, tudo bem atualizado para você. Ela vai incluir também exercício de fixação e provas completas. Então, a dinâmica do curso vai trazer tanto a parte teórica quanto a parte prática, tá? O objetivo do nosso curso é garantir que você tenha profundidade compatível com as provas atuais. Em termos de formato de curso, nós vamos ter um curso com cerca de 100 horas, cerca de 100 vídeos, cada vídeo com duração aproximada de 1 hora. Você pode acelerar os vídeos, mas eu recomendo que você faça isso com cautela, porque o objetivo não é ir rápido, o objetivo é aprender. O ideal, gente, é que você realmente se programe para se dedicar ao português ao longo dos 6 meses de duração do seu curso. A minha indicação é que você reserve cerca de 4 horas na sua rotina ao longo da semana para português. E aí você vai conseguir aí uma dinâmica interessante. Então, o ideal, 4 horas por semana para estudar, beleza? Então, assistir às aulas, fazer os exercícios propostos, garantir um aprendizado ativo, que a gente vai conversar sobre isso aqui ao longo do nosso curso, tá? Bom, e aí, todo aprendizado é um processo. Então, aqui, ó, nós estamos falando de aulas expositivas. As aulas expositivas têm como objetivo a aquisição de conhecimento. Então, quando eu penso em aula expositiva, a ideia é isso aqui, ó, conhecimento. E quando você assiste a uma aula, você normalmente sai da aula pensando assim, eu entendi tudo que a Flávia falou, eu entendi o conteúdo. O problema está aqui, ó, quando você vai fixar os conteúdos e aí observa, por exemplo, que não compreendeu adequadamente um enunciado, que não conseguiu aplicar uma regra, ainda que ela tenha sido assimilada em uma aula expositiva. Então, a gente tem etapas, tá, gente? O conhecimento construído em etapas é o conhecimento sustentável. E eu falo isso com muita propriedade, considerando aí a dinâmica da própria psicologia. Porque o nosso cérebro, ele precisa de estímulos para passar da memória de curto prazo um determinado conteúdo, uma determinada informação, para a memória de longo prazo, que é a que você vai precisar para fazer prova, tá? Porque sua prova pode acontecer daqui 6 meses, mas ela pode acontecer daqui 1 ano, daqui 2, e 2 anos estudando para concurso, gente, é pouco, é alguma coisa que vai transformar a sua vida num nível inimaginável. Então, vai valer a pena o esforço, 2, 4, às vezes 5, a depender do caso, talvez um pouco mais. A dinâmica é individual, não se cobre tanto, mas inclua etapas no seu processo de aprendizagem, porque tem gente que não se cobra, mas também não está fazendo nada para poder aprender, né? Bom, então as aulas expositivas, elas são recursos para aquisição de conhecimento. As aulas expositivas, elas podem ser substituídas ou complementadas por PDFs ou livros. Então, eu sempre falo que o aluno tem a opção de aprender por PDF, né? E tem a opção de aprender também por livro. Mas vamos falar a verdade, tá? Grande parte dos alunos, a gente tem processos de aprendizagem com os quais as pessoas se assimilam mais. Todos nós trazemos todos os processos, mas alguns são mais evidentes. Esses processos de aprendizagem basicamente se dividem em processos auditivos,
visuais e sinestésicos. As pessoas sinestésicas, elas precisam criar conexões para aprender. Tem que ter uma afinidade com o professor. Às vezes é aquele aluno que ele depende de criar um vínculo emocional ali para fazer sentido para ele o aprendizado, tá? As pessoas auditivas, também em número muito restrito, elas são as pessoas com uma capacidade de aprendizado bem diferenciada. Elas conseguem fazer a seleção dos conteúdos mais importantes com poucas anotações, elas conseguem fazer conexões entre os conteúdos sem investir em esquemas, sem investir em processos longos de formalização do conhecimento. Mas a maioria dos mortais, adivinha, é predominantemente visual. Por isso que a aula expositiva costuma ter um efeito mais efetivo para aprendizado. Claro, gente, que as dinâmicas têm mudado, as pessoas têm aprendido de várias formas, mas ainda assim a gente considera que o vídeo tem um potencial muito grande elucidativo. Bom, poucas são as pessoas que vão abrir um livro deste na página lá de análise sintática, no capítulo de análise sintática, e vão sair de fato sabendo fazer uma análise sintática. Às vezes a pessoa vai saber o que é a análise sintática, quais são os termos sintáticos, mas às vezes ela vai ter uma dificuldade para dividir, por exemplo, uma sentença nos seus constituintes, nos seus sintagmas, ou vai ter uma dificuldade para identificar o que é um complemento nominal e o que é uma adjunta adnominal, quando de uma estrutura sintática mais difícil. Então, poucas vão ser as pessoas com essa capacidade. Mas existem pessoas assim? Claro que existem, né, gente? Claro que existem. Então, você tem que observar como você é. A dinâmica do outro não te interessa. Se você é a pessoa que dá conta de aprender pelo livro, talvez a aula expositiva para você realmente seja perda de tempo. Agora, se por outro lado, lendo o livro, isso não lhe permite acertar muitas questões, talvez a aula expositiva seja para você. Então, talvez ela seja um recurso eficiente para que você possa, de certa maneira, ter condições de fato assimilar o conteúdo. Então, pensa nisso tudo para a gente ter uma noção de como você vai se organizar como indivíduo. Eu sempre falo isso, porque o aprendizado, gente, ele tem características individuais. Então, ó, PDF, livro e aula expositiva se prestam à mesma coisa. Qual é a função desses recursos didáticos? Trazer para você o conhecimento. Por outro lado, eu preciso de formas ativas de estímulo para o seu cérebro. Não sou eu que vou estimular o seu cérebro, infelizmente, eu não posso fazer isso por você. Essas formas ativas de aprendizado, elas dizem respeito a criar conexões entre o conteúdo compreendido para que ele seja de fato aprendido. Então, isso pode ser feito por meio de fichas, de resumos, de mapas mentais. Então, você tem vários recursos que potencializam o seu aprendizado. Ah, Flávia, mas eu acho que fazer fichas acaba sendo perda de tempo. Gente, quem vai definir isso é você. Mas se você perceber que o resultado não está vindo, dê uma chance, tá? Faça suas fichas, seus mapas mentais. Isso aqui, ó, de alunos de turmas anteriores, então cada um ali dentro do seu jeitinho. Eu gosto mais de fichas assim, ó, que são fichas sem pauta, eu acho mais agradável de ler, mas cada um vai fazer do seu jeito. Então, por exemplo, aqui, ó, frente e verso, então a gente tem um esquema, aqui, ó, tá bem identificado também, português total, aula 7, tema, noções de classes gramaticais. Então, a pessoa fez ali todo um bloco de fichas. Isso aqui, alunos já aprovados que me doaram seus materiais. Então, eu sempre vou aconselhar que você utilize pelo menos 2 recursos de aprendizagem ativa em momentos diferentes da sua trajetória. Porque o conhecimento, ele vai ficando, como é que eu posso dizer? Diluído na medida em que você vai estudando outras coisas. Então, você vai estudando outras coisas, e a associação de novos conteúdos pode fazer com que os antigos se percam ao longo do caminho. Então, essa aprendizagem ativa ela é essencial. Flávia, você acha que eu posso comprar um conjunto de mapas mentais? E existem bons mapas mentais, por exemplo, gosto muito dos mapas da Lulu, outros tantos, tá? Gente, eu acho que pode ser efetivo, sim. Principalmente porque cada um sabe da sua realidade, sabe do seu tempo, sabe como é que vai se organizar. Mas o melhor para você é o quê?
fazer os seus próprios mapas. O melhor para você é fazer as suas próprias fichas. Eu mesma posso comercializar mapas mentais para você, até porque eu faço isso na aula direto com vocês. Várias aulas eu vou acabar a aula, vou fazer um mapa, vou fazer um esquema, porque é uma forma de eu estimular você a se comprometer com esse processo de aprendizagem. Mas o que é mais eficiente é que você faça os seus mapas, as suas fichas, os seus resumos, criando as suas conexões, tá? Então, quando a gente escreve, a gente tem ali um registro psicomotor do conteúdo. Outra coisa, isso também é pesquisa, não sou eu que acho. Quando você digita, o processo é meramente mecânico. Quando você escreve, esse processo é psicomotor. Como ele é psicomotor, ele tem efeitos mais contundentes na memória de longo prazo. Por isso, quando a gente não sabe escrever uma palavra, a gente fala, peraí que eu vou digitar, não. A gente fala, peraí que eu vou escrever a palavra. Porque você tem um registro psicomotor desta palavra e de tantas outras coisas. Quando você erra uma coisa na prova, olha como é que acontece. Você fala assim, nossa, eu tenho uma anotação disso, eu tenho uma ficha disso, eu tenho uma anotação que eu fiz em uma página determinada de um PDF sobre isso, e às vezes você não consegue acertar a questão, mas você tem uma memória psicomotora de algum registro relacionado a esse conteúdo, o que mostra que realmente isso é efetivo, tem a ver com pesquisas, não sou eu que acho, então é bom a gente se atentar a essa lógica. Bom, tudo no concurso se resume a questões, então a gente tem, desde o início do processo, precisa estar em contato com questões. Questões de fixação são muito importantes. A gente tem que fazer tanto provas completas quanto questões por assunto. As questões por assunto, elas acabam revelando as nossas fragilidades, pontos de retorno ao conteúdo. Se eu fiz, por exemplo, 10 questões de concordância, acertei 6 ou menos, eu estou abaixo de 60%, isso quer dizer, volte ao ponto inicial. E o ponto inicial é esse, tá? Então, é ponto inicial, é esse. Então, sempre quando você estiver ali, ó, na casa dos 60%, volte ao ponto inicial. Se você estiver entre 60% e 80%, volte nas formas de aprendizagem, o quê? Ativa. Você precisa investir mais em algumas regras que no meio do caminho se perderam. E quando você está entre 80% e 100%, aí significa que você pode ficar aqui, ó, somente na parte de fixação de conteúdo. Então, quando o aluno está nesse estágio aqui, ele é nível 1. Ele ainda não tem o conhecimento necessário para fazer todas as questões. Quando ele está entre 60% e 80%, ele já tem o conhecimento. Eventualmente, ele esqueceu uma regra, interpretou um enunciado incorretamente, então ele vai investir aqui, ó, nessa dicotomia, formas de aprendizagem ativa e fixação de conteúdo. Quando o aluno já está nessa etapa acima de 80%, quer dizer que realmente ele já assimilou, ele já estruturou esse conteúdo de forma permanente. E aí ele precisa manter fazendo mais exercícios. Então, a própria, vamos dizer assim, dinâmica de resultado, ela te mostra para onde você quer ir. Então, ó, nós estamos aqui abaixo de 60%, aqui entre 60% e 80%, e aqui entre 80% e 100%. É a sua dinâmica de aprendizado, tá? E, gente, não adianta fugir muito disso, porque a gente acaba querendo encurtar um processo. Quando o menino fala assim, ah, Flávia, você não acha que eu posso aprender português por aprendizado reverso? Algumas matérias, talvez. Por exemplo, ortografia, que não tem jeito de a gente brigar com a regra, paralisação é com S e pronto, o aprendizado reverso seria útil. Errei a questão, vi lá que paralisação é com S, apesar de muitas pessoas escreverem com Z, registrei o meu erro, não vou errar mais. Agora, quando eu falo em complemento nominal versus adjunta de nominal, a dinâmica de erro não funciona. Por quê? A gente está falando de análise sintática. Se eu mudar um pedacinho da frase, muda tudo. Quando eu falo de pontuação também, só decorar que não se separa o sujeito do predicado por vírgula
não vai adiantar, porque eu preciso de uma dinâmica analítica em que você identifique o sujeito, identifique o predicado, saiba de variáveis. Um termo intercalado pode vir entre vírgulas. Se por acaso o sujeito vier posposto ao verbo, ainda assim não caberá a vírgula. Então você tem muitas variáveis e aí o aprendizado, por exemplo, por um caderno de erros, não vai ser eficiente. Então, até mesmo as considerar cada conteúdo de língua portuguesa, nós vamos ter dinâmicas diferentes. E eu vou explicando isso tudo para vocês ao longo do nosso curso, tá? Bom, gente, aí, olha, você precisa definir metas. O que, quando, como. Essa é a sua responsabilidade nesse processo. Estaremos juntos e animadíssimos nos próximos 6 meses conversando acerca de língua portuguesa. Então, o que você já sabe? Você tem que aprender português para passar no seu concurso, tá? Quando? Nos próximos 6 meses. Como? A partir de pelo menos 3 etapas. Quais seriam essas 3 etapas? Aquisição de conhecimento, tá? Uma forma de aprendizagem ativa e fixação de conteúdo por meio de exercícios. Então, a gente já sabe o que é aprender português, é o nosso objetivo. E tudo que tem finalidade é melhor. Aprender português para passar no concurso. Por quê? Aqui nós não vamos trabalhar dinâmicas reflexivas da língua. É o que cai na sua prova, gente. Eu sou muito econômica nesse sentido. Eu evito ficar filosofando com alunos sobre isso deveria ser assim, isso deveria ser assado. Eu evito demais. Eu mostro para você como tem sido cobrado nas provas atualizadas de 2024, 2025. Então, nós estamos ali trabalhando com conteúdos bem recentes para que você possa gabaritar a sua prova. E o seu objetivo é prova. E o meu também, tá? Então, vamos refletir sobre a língua em outro momento. Aqui a gente vai trabalhar o que cai na sua prova. Então, seu objetivo é aprender português para passar em um concurso público. Porque também a gente tem uma dinâmica que não é de Enem, por exemplo. Então, nosso objetivo... Vou colocar aqui. Nosso objetivo é esse. Então, é um processo. Esse processo vai envolver conhecimento. Isso aí requer propósito, disciplina, foco, resiliência. Você acha mesmo que você vai acordar todo dia motivado para estudar? Não, não vai. Mas, a despeito disso, você precisará cumprir o seu cronograma de estudos. Uma vez que você se propôs a aprender português para passar em um concurso, você precisa colocar o propósito como balizador do seu foco, da sua disciplina e ser resiliente. Hoje eu estou muito cansado, realmente essa semana, Flávia, eu não vou estudar. Ok, gente, na próxima semana você tenta recuperar ali, faça uma aula a mais. Enfim, isso é natural, faz parte do nosso processo. Mas quando a gente também não consegue ser resiliente, não consegue ali perceber que você vai precisar conciliar problemas com o estudo, né? Porque o menino acha que vai ter que ter uma vida perfeita para poder estudar para concurso. Não, não. A vida perfeita é a de ninguém, gente, nem a minha, tá? Tá aqui, linda, sorrindo, cheia de problema. Enfim, normal. Só que a gente não fica postando problema em rede social, tá? Então, ponha na sua cabeça que a dinâmica de todo mundo envolve problemas e que você precisa ser resiliente, estudar apesar dos problemas, mesmo com problemas. Faça a sua rotina ser real, né? O processo vai envolver teoria, prática, revisão e prática. Por que a gente colocou prática 2 vezes aqui? Porque você precisa de mais prática do que tudo. Então, é assim, ó, teoria, vai para a prática. Fez revisão, vai para a prática. Então, esse processo, ele só se constrói a partir de questões. Tem aluno que fala assim, vou fazer questão só depois que eu terminar o curso inteiro. Não vai funcionar. Você não vai ter noção de como você está ao longo do processo. Então, isso não pode, tá? Mas aqui a gente já vai colocar questões ao longo de cada capítulo, então você não vai fazer isso não. E aí, nós vamos chegar a um resultado que é real, seguro, projetado e merecido.
Gente, ninguém passa em concurso por sorte. Isso não existe, tá? Ah, eu conheço gente. Mentira. É porque a gente tem uma vaidade corrupta. A pessoa vira e fala assim: ah, eu passei no concurso da Cefaz e nem estudei para Cefaz. Ela não estudou para Cefaz, mas ela estudou para a Receita Federal, anos a fio. Aí saiu Cefaz Minas, que os conteúdos eram afins, a pessoa fez, passou e aí virou para você corruptamente falando. Falou assim: ah, nem estudei. Ou a pessoa não frequentou um cursinho, mas assistiu a um monte de videoaulas no seu tempo livre e você acreditando ali que por causa de não ter visto a pessoa sair de casa para estudar, ela de fato não tenha estudado. Ou ela é mais autodidata, pegou um livro, foi lá, estudou, porque não dá para saber essas coisas sem ter estudado, gente. Então, vamos falar, não acredite na genialidade alheia, acredite no esforço e pague o preço. Ainda que existam alguns gênios, vamos começar por aí, ainda que existam alguns gênios por aí, beleza? Se existirem, eles nem deveriam estar fazendo concurso, porque eles vão ter coisas mais, né, geniais para fazer, mas ainda que existam alguns gênios, não considere que você está partindo desse ponto. Vamos partir da humildade que nós vamos precisar estudar para de fato lograr êxito no concurso. E é isso que nós vamos fazer aqui. Gente, eu não vendo sonho, eu vendo resultado. E para vender resultado, eu tenho que começar falando a verdade. E a verdade quer dizer que nós vamos ter que estudar muito. Que a mão, ó, tem que dar um calo aqui, ó. É igual aqui, eu trabalho muito e eu adoro meu trabalho, mas é porque eu levo a sério, tá? Então, eu quero um resultado para você que seja real, seguro, projetado, porque ele foi feito a partir de processos e ele foi merecido. Então não é sorte, tá? É um resultado que vai ser merecido. Daqui a pouco você estará gabaritando as provas de português e você vai entender o que a gente está conversando aqui. Eu sempre falo, gente, que métodos mirabolantes, como por exemplo, aprenda português em um mês, não costumam funcionar. Esses métodos costumam ser bastante, um tanto quanto, como é que eu posso dizer, inadequados para um processo que é demorado, complicado, mas possível, tá? Nossa, Flávia, mas você falou demorado, complicado, possível, eu já fiquei muito mal. Comece, assista às 10 primeiras aulas. E aí você vai ver o seu resultado melhorando. E aí você vai ver que é possível aprender, porque a gente só não aprende o que a gente não quer, tá certo? Então, comece, tá? Só não acredite que vai ser fácil, porque não é assim, gente. Pelo menos para a maioria, não, tá? Bom, como é que eu acho que você deveria conduzir o seu curso? Então, a gente já sabe que a gente tem as etapas de teoria. Essas etapas, elas têm como objetivo a aquisição de conteúdo. Você pode trabalhar com videoaulas, que é o que a gente vai fazer aqui, ou com PDFs, que estarão disponíveis na área do aluno. Ou você pode, por exemplo, adquirir o livro Português Descomplicado. Ele vai ter todo o conteúdo trabalhado em sala. Ah, Flávia, em vez de imprimir PDF, eu acho que eu prefiro o livro. A gente vai deixar um QR Code aqui para você que é nosso aluno do Português Total adquirir o livro Português Descomplicado com desconto. Quando você adquire o livro, eu já mando um planejamento para você fazer o Português Total usando o livro. Ó, isso está nesse capítulo, eu já te mando uma cartinha explicando, porque aí faz mais sentido para você, tá certo? Então, Português Total também você pode seguir a partir do livro se você achar que é interessante. Mas eu preciso do livro? Não, não precisa. As aulas são suficientes. Se você anotar tudo, as aulas são suficientes. Ah, os PDFs são suficientes? Os PDFs são mais que suficientes, porque, obviamente, a gente vai colocar sempre um detalhe a mais, um complemento. Então, não precisa. Mas o livro é um ótimo instrumental, até porque ele tem mais de 1000 questões. Então, dessas questões, 600 comentadas em vídeo e no próprio livro. Então, você vai conseguir ali uma dinâmica de questões também bem interessante, tá? Então, é opcional, beleza? Bom, nós vamos sempre estimular na base do aprendizado ativo, fichas, mapas, resumos e esquemas. Quem faz isso? Eu? Não, você. Então, o nosso curso, ele não vai incluir fichas, mapas, apesar de eu fazer com vocês, muitas vezes, esse tipo de material de apoio. Então, isso daqui, ó, é ativo. Então, quer dizer, é você com você. Sua responsabilidade.
Eu costumo brincar e falo assim, o Português Gold, por exemplo, eu faço as fichas, os resumos com os alunos em sala de aula, por isso que ele é um curso mais longo, né? Ah, Flávia, então é melhor o Gold. Não, depende da realidade de cada aluno, tá? Eu costumo dizer o seguinte, o Português Total é um curso completíssimo. Ele tem as mesmas coisas que o Português Gold. A questão é, eu preciso de um acompanhamento mais sistematizado. Eu preciso saber o que eu vou fazer no dia de hoje. Aí talvez o Gold seja melhor porque ele vem com uma agenda, né? Não, eu preciso do conteúdo e eu tenho uma dinâmica boa, eu sei me organizar. O Português Total é mais que o suficiente, tá? E vai dar conta de vários editais de concursos que incluem gramática e interpretação de texto, tá? Então, esse aprendizado ativo é sua responsabilidade. Bom, nós vamos fazer a parte prática, a resolução de questões. Aqui, ó, uma dobradinha, eu e você. Por que eu e você? Porque eu vou propor questões, eu vou corrigir questões em sala de aula, mas o ideal é que você faça mais questões. Então, essas questões, você pode usar uma plataforma de questões. Então, vou te dar opções, né? Ah, vou usar o que concursos? Não sou funcionária deles, tá? Vou usar o TEC, todas essas plataformas são excelentes, beleza? Flávia, mas você indica outras possibilidades? Outras possibilidades que eu teria para te oferecer. Se você realmente for a pessoa que gosta de vídeo e não consegue se organizar sem ser a partir dessa dinâmica, eu vou te oferecer o curso 1.100 questões por assunto. Ele é excelente. Neste curso, eu vou fazer sempre 5 blocos por assunto. Então, vamos imaginar o seguinte: ortografia. Eu vou lá e vou fazer 5 blocos de 10, sempre blocos de 10. Ah, vamos supor que eu tivesse tipos de que e de si, 5 blocos de 10. Então, você teria como ir treinando ali, paulatinamente, esses conteúdos. Então, vou ter esse curso, aqui é um curso em vídeo, e vou ter uma outra opção, que é o livro 2001 Questões Comentadas. Então, esse livro aqui é um livro também por assunto, e o objetivo é trazer questões de bancas variadas. Aqui, nesses 2 cursos, a gente vai ter bancas variadas. Os exercícios são diferentes, tá, gente? Então, eu quero fazer revisões por erros, por temas, por provas, por questões. Tem que fazer tudo isso aqui, né? Você tem que entender a sua dinâmica de erros, o que você está acertando, o que você está errando. É cumulativo, tá? Então, você vai ter plataformas de questões que são boas, muito boas, tanto que aqui, ó, tô te dando opções. Se você realmente se sentir mais seguro com vídeos, eu vou ter o curso 1.100 questões. Esse curso você vai poder acessá-lo ao longo de um período longo, né? Ao longo de um período longo, ficou muito ruim isso, ao longo de 12 meses, para você fazer exercícios. Então, toda semana você vai ter contato com exercícios. Então, essa que é a lógica do curso 1.100 questões, tá? Porque é muita questão, né? Ah, não, Flávia, eu prefiro um material consolidado. Estou sem nenhum livro aqui do 2001 questões, mas basicamente um livro como esse daqui, e aí, só que pautado apenas e somente em questões comentadas. Lá no livro também tem uns mapinhas de resumo em cada capítulo. Então, vamos supor, eu vou fazer ortografia, né? A primeira parte eu trago um mapa mental, por isso que eu falei, às vezes eu vou te dar o mapa mental. Só que isso não quer dizer que eu defenda que é melhor o meu mapa do que o seu. O seu é melhor do que o meu, porque o seu você fez. Então, por exemplo, nesse livro aqui, ó, 2001 questões, eu ainda trago mapas mentais para você, mas é um livro que vai te auxiliar muito mais aqui, ó, na prática, porque o objetivo dele é a resolução de questões e a fixação de conteúdos, tá? Isso aqui você não pode ignorar. No nosso curso, nós faremos questões, mas depois que o curso acabar, você tem que continuar, né? Então, aqui, ó, depois que o curso acabar, você precisa continuar fazendo questões. Então, depois de concluir o curso, continue fazendo questões. E aí você vai escolher qual é o processo.
Se você já é assinante do Que Concurso, às vezes não vale a pena investir no curso, né? Se você já é assinante do TEC, não vale a pena. Ah, Flávia, mas eu sou assinante, mas eu acho os comentários confusos, eu tô mais habituado à sua linguagem, porque é questão de linguagem também, né? Aqui nós vamos passar as próximas, né, semanas juntos, vamos construir aí uma relação bem próxima, porque eu tô sempre ali pertinho de vocês no Instagram, nas redes sociais, em eventos ao vivo que a gente faz por aqui. Então, você vai se habituar com a forma de a Flávia explicar. Então, eu vou falar assim, gente, se há APA, não há OD. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Quando você pegar o curso 1.100 questões, esse tipo de linguagem já está concretizado para você. A mesma coisa no livro, eu vou usar a mesma linguagem que eu uso em sala de aula, tá? Então, só para você entender que às vezes o seu processo é esse, cada um de um jeito, beleza? Bom, aqui não tem jeito de um menino fazer o curso de 1.100 questões sem ter conhecimento teórico. Pelo amor de Deus, faço não. Porque você vai ficar mandando um suporte atrás do outro porque não vai entender nada. É curso para aluno que já tem base, beleza? E livro de questões comentadas também é para quem já tem base. Pelo amor do Senhor Jesus, senão não vai entender mesmo nada não. Bom, a rotina sugerida é que você se ajuste a uma dinâmica de aulas expositivas. Eu sugeriria 3 aulas por semana, é uma quantidade boa. Não precisam ser todas no mesmo dia. 2 formas ativas, que pode ser ficha, mapa, esquema, resumo. Uma delas, eu faria essa daqui, ó, anotações. Essas anotações podem ser feitas no PDF. Então, quando você imprime o PDF, por exemplo, e vai fazendo anotações nele, isso aí já está ótimo. Flávia, eu não vou imprimir porque eu quero economizar árvores. Justo, justíssimo. Quando você, por exemplo, se vale de uma mesa digitalizadora, de um tablet, do jeito que você achar melhor, tá? Flávia, mas eu vou digitar. Não aconselho, porque anotações, vamos lembrar, um processo psicomotor é mais eficiente que um processo mecânico. Não é que o mecânico não vai dar resultado. Vai. Para algumas pessoas que já se habituaram a ele, ainda mais. Mas para a maioria dos simples mortais, o processo psicomotor é mais eficiente. E outra coisa, você vai treinando a letra para discursiva, né? Para a gente não passar vergonha na discursiva, vai treinando o registro ortográfico, então, velocidade de escrita, você acaba ganhando quando você faz isso tudo. Eu não aconselho assistir às aulas de modo muito acelerado. As de exercício, ainda sim, porque você está ali mais focado no que você errou. Mas as aulas teóricas eu não aconselho. Eu acho que as aulas teóricas podem ser revistas em modo acelerado, depois que você já fez uma vez em tempo normal, com anotações. Mas também não aconselho ficar pausando, porque tudo é ritmo. Se você ficar parando para copiar tudo que eu estou falando, você não vai pegar o ritmo, você vai deixar o seu ritmo assim, pausando a aula. Então, o ideal é assistir às aulas expositivas na velocidade normal, fazendo anotações ao longo desta aula. E rever a aula, se necessário, de modo acelerado, tá? Bom, exercícios de fixação o máximo possível. O mínimo que você tem que fazer, tá? Uns 50 por conteúdo. Isso é o mínimo. Mas o ideal é o máximo possível. No curso 1.100, 50 por conteúdo. No livro 2.100, 100 por conteúdo. Então, assim, pra vocês entenderem a dinâmica. O livro chama 2.001, tá? 2.100 por minha conta. Então, exercício de fixação, aqui a gente vai trabalhar com o máximo possível, investindo naquilo que você tem mais dificuldade, beleza? O ideal é a gente trabalhar com o mínimo de 50 por conteúdo e o máximo possível. Mas, assim, 50 por conteúdo, gente, é o mínimo, tá? Então, ó, respirou. Aqui, essa planilha estará disponível para vocês dentro da área do aluno em Excel para você organizar os seus estudos. Então, vamos imaginar que eu tenho um conteúdo. O primeiro conteúdo da nossa dinâmica não é partes da gramática, apesar de ser a próxima aula que a gente vai estudar. Por quê? Eu não vou ter exercício de partes da gramática. Isso aí é só
vamos dizer assim, a noção básica que você precisa. O nosso primeiro conteúdo efetivo é ortografia, beleza? Então, ó, tô aqui, ortografia. Aí eu gosto de trabalhar com datas. Se eu fosse preencher minha planilha, eu preferiria trabalhar com datas. Por quê? Eu teria uma noção de espaçamento entre as aulas, de efetividade dos meus estudos. Então, ortografia. Ortografia vai ser mais ou menos um conjunto de 5 aulas. Então, basicamente, sua semana 1, você vai gastar isso aqui tudo. Mas é um conteúdo só. Ortografia, uso de porquê, casos relevantes, emprego do hífen, tá tudo aqui dentro. Então, aula expositiva. Vamos supor que você assistiu a essas aulas expositivas no 1/3 de 2025. Você pode fazer uma leitura complementar ou não. Eu li o PDF, eu pelo menos me ative as palavras do PDF. Aí você coloca aqui, que dia que você fez a leitura do PDF? 3/3 de 2025, e você pode colocar aqui se foi o PDF que você leu ou um outro material de apoio, porque isso vai ajudar você a entender seu resultado. Quando você preenche uma planilha de estudos, você está compromissado com o seu resultado. Você vai vendo se você está fazendo ou não. Flávia, eu quero imprimir essa planilha que eu acho que é melhor, do jeito que você achar mais adequado. Aprendizado ativo. Fiz fichas, fiz resumo. O que você preferiu fazer aqui? Nada? Nada, deixa em branco, né? Então, eu fiz resumo. Beleza, já tem ali o meu esquema. Eu quero colocar a data que eu fiz o meu resumo. Vou colocar aqui, ó. A planilha lá está em Excel, você pode dobrar a linha, tá? Então, vamos imaginar que você fez o seu resumo lendo o PDF no dia 3/3 de 2025. Achou que não era necessário um segundo aprendizado. Não tem problema. Veio para a nossa lista de fixação. No curso, por exemplo, eu vou ter umas 3 listas relacionadas à ortografia, tá? Então, você vai aqui colocar o seu resultado dessas listas de ortografia. Então, aqui, ó, vamos supor que você fez 8 em 10, que é o mais importante aqui, é você saber o resultado. Vamos supor que numa outra lista você também fez 8 em 10, quer dizer que isso aqui realmente não vai ser necessário, não, né? Aí depois você foi para outros materiais. Então, aqui, ó, essas listas complementares, isso aqui vai estar dentro do seu curso, tá? Isso daqui, vou imaginar que você vai usar outros materiais. E tem que fazer. Então, que concursos, TEC, curso 1100, te dando já várias opções. Livro, 2001 questões comentadas. Então, você tem opções aqui para trabalhar essas listas. A gente já sabe que é um mínimo de 50. Não é bom fazer tudo de uma vez, não, tá? O ideal é que você dê espaços. Pode ser uma lista por mês, porque você vai acumulando assuntos. Então, o ideal aqui é que realmente haja um espaçamento. Então, aqui, ó, pode ser uma lista por mês ou a cada 15 dias. Porque o processo, gente, é um processo longo mesmo. E você vai ter que estudar direito administrativo, direito constitucional, quem dera que fosse só português nessa vida, tá? Então, uma lista por mês. Vou lá fazer, por exemplo, aqui, ó, lista 1. Aí, se eu tirei 6 em 10, eu vou ter que dar uma avaliada. Se eu fui para 8 em 10, ainda estou no nível que eu já tenho um conhecimento. Mantive 8 em 10, beleza. Aqui comecei a cair 6 em 10, 6 em 10. Quer dizer, você vai ter que voltar aqui, ou de repente rever essa aula aqui, tá? Vamos imaginar que você está num bloco de verbo. Verbo, aí você já assistiu a aula de verbo, está lá em maio, né? 3/5 de 2025. Fez a leitura complementar, porque verbo é difícil, então você fez a leitura dia 20/5 de 2025, viu que você deu um espaço grande, mas tudo bem, sobreviveu. Chegou aqui, você ficou com uma preguiça danada de fazer resumo, e aí eu vou te falar que verbo é uma matéria difícil, você deveria ter feito um resumo, um mapa mental, um esquema, porque faria muita diferença. E aí chegou aqui, você fez 6 em 10, 6 em 10. Bom, cheguei aqui, fiz 6 em 10, 6 em 10, quer dizer, volte ao conteúdo.
volte nos seus resumos, porque o resultado vai falar por si só qual é o caminho que você tem que seguir com o seu curso, tá? Então, isso aqui é uma sugestão de planejamento de estudos, é uma rotina de controle, como você vai controlar. Lá na sua planilha, eu já preenchi os conteúdos para você, tá? Então, já estão preenchidos, não precisa você preencher isso aqui não, manual, você só vai preencher o restante. Bom, aqui tá a lógica. Então, olha, a gente vai começar dessa aula 1, que é partes da gramática. Partes da gramática é somente para compreensão de onde estamos. Então, aqui, ó, é uma visita aos editais. Então, é a compreensão e editais. Então, aqui é uma compreensão mesmo. Aí depois nós vamos para ortografia, como eu disse, o nosso primeiro conteúdo. Aí nós vamos ter noções gerais, emprego de porquês, casos relevantes, aí um exercício que você vai mapear lá. Ah, eu tirei 8 em 10. Uso do hífen, aí tem mais exercício. Ah, eu tirei 8 em 10. Então, isso aqui tudo é um conjunto, ó. Isso aqui tudo faz parte do eixo ortografia, beleza? Então, lá no seu controle, isso tudo tá juntinho, ó. Ortografia. Aí você pode colocar várias datas aqui, não tem problema, porque a sua planilha ela está aberta. Então, pode colocar todas as datas ali. Bom, exercícios, fez o exercício, depois você veio para conceitos fonéticos. Conceitos fonéticos, por exemplo, é uma matéria que não vai cair, por exemplo, no Sebrasp, na FCC, na FGV, e tudo isso eu vou explicando para vocês. A ortografia já cai, tá? Então, vou explicando na próxima aula também, quando eu estiver falando de dinâmica da língua, eu vou falar o que cai mais em cada organizadora, quais são os assuntos priorizados, beleza? Bom, vou trabalhar ali conceitos fonéticos e exercício de conceitos fonéticos. Então, isso aqui é um conteúdo, isso aqui acabou sendo outro, é um pouquinho maior, tá vendo? Alguns vão ser maiores, igual o verbo. Aqui, ó, outro conteúdo, que é acentuação gráfica. O vermelhinho vai te dar uma noção. Aqui, ó, divisão silábica. Então, fez um outro conteúdo. Flávia, mas cai divisão? Depende. Sebrasp? Não. FCC? Não. VUNESP? Não. FGV? Pouquíssimo provável. IBFC? Cai. Fundatec? Cai. Vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, salário é altíssimo. Faz prova de delegado do Rio Grande do Sul. Então, depende do concurso, depende da banca, tá? E a gente vai do básico ao avançado. Elementos mórficos, aí depois eu tenho os processos de formação de palavras, então isso aqui é um conteúdo, ó. Tá vendo? Aí, noções gerais de classes gramaticais, aqui a gente vai ter uma noção geral e depois cada bloquinho desse daqui, ó, na verdade, vai estar sinalizando uma classe diferente. Aí a gente junta uma dinâmica aqui, conjunções, artigos, numerais, interjeições, aí já pus mais uma lista de exercício aqui. Pronomes, isso tudo, e pronome a gente vai ter mais esse eixo aqui, porque tem colocação pronominal. Apesar de ser uma matéria de análise sintática, eu gosto de dar aqui dentro, porque já fica mais organizado. Verbo é enorme, então também, ó, sequências maiores de verbo, que a gente vai precisar de mais aulas, ó, e mais exercícios. Análise sintática, tipos de que, aí depois funções sintáticas de pronomes relativos, tipos de si, aí aqui a gente faz um grupinho de exercício, período composto, pontuação, concordância verbal, depois concordância nominal, exercícios gerais de concordância, regência verbal, regência nominal, então tudo aqui, crase. E aí, a partir da aula 70, a gente vai para a dinâmica de interpretação de texto com todo o detalhamento necessário. Tipologias textuais, gêneros, isso aqui cai muito, tá? Aí a gente vai ter conceitos relevantes, focalização, variação linguística, polifonia, intertextualidade, aí faz exercício de texto. Aí, padrões de linguagem, linguagem formal, informal, denotativa, conotativa, fatores de textualidade, progressão, coerência, coesão, tá aqui dentro. Ô, Flávia, onde é que eu vou estudar coerência e coesão? Porque cai muito, é fator de textualidade, tá? Coerência e coesão. Funções de linguagem, função fática, poética, metalinguística, tá tudo aqui dentro. Tipos de discurso que tem caído muito, discurso direto, indireto. Então, até a aula 82, nós estamos ali afetos ao conteúdo de interpretação de texto. E aí, na sequência, a gente vai passar para provas completas.
Bom, aí nas provas, gente, eu separei as principais organizadoras, dei aí um prestígio maior, por exemplo, para a Sebrasp, FCC, VUNESP e FGV, só porque são organizadoras mais comuns. Mas nós vamos de prova do Sebrasp, depois Instituto Consulpan, provas do final de 2024 e início de 2025, então provas muito recentes. Então, vamos. Consulpan é diferente de Consulplan, tá, gente? Por incrível que pareça. VUNESP, FGV, Fundatec, Quadrix. Então a gente vai pegando IBGP, IBFC, FUMARC, Fundep, IDECAN, Instituto Consulplan, que é outra banca, Consulpan é uma, que é a que vai fazer Conab, e Consulplan é outra, é a que fez o Ministério Público de Minas, por exemplo. Instituto AOCP, que fez Polícia Civil do Espírito Santo, e aí a gente encerra o nosso curso. Então, gente, apresentei a vocês o curso Português Total 2025. Sabe o que a gente tem que fazer agora? Colocar a mão aqui, ó, e assumir um compromisso conjunto. Põe a sua mão aí, eu tô vendo, tá? Põe a sua mão aí. Você está assumindo comigo um compromisso conjunto com a sua nomeação. Eu vou me esforçar do lado de cá para dar as melhores aulas que eu puder, para dar todo o suporte necessário ao longo desse processo de aquisição de conhecimento, mas você aí do outro lado precisa se esforçar também e se comprometer com a sua nomeação, beleza? Então, vamos juntos ao longo das próximas 100 horas de curso.